Livros que constam na primeira coluna da esquerda foram escritos vários anos antes de 95. Mas essa é simplesmente a data mais posterior na qual eles poderiam ter sido escritos. A maioria deles foi provavelmente escrita há muito tempo antes. Quando? A maioria, se não todos, antes do ano 70 depois de Cristo. A maioria desses livros, se não todos, foi escrita antes do ano 70 AD, cerca de 40 anos depois da morte de Jesus. Imagine isto. Você é um judeu religioso do século I. O centro de sua vida nacional, econômica e religiosa é Jerusalém e, em especial, o Templo. Essa tem sido a vida de sua nação, de sua família e de praticamente toda a família judaica por milhares de anos, desde que Salomão construiu o primeiro templo. A maior parte do novo templo, construída pelo rei Herodes, foi completada quando você era criança, mas porções dele ainda estão em construção. Iniciada no ano 19 AC por toda a sua vida, você frequentou os cultos e trouxe sacrifícios ali para expiar os pecados que cometera contra Deus. Por quê? Porque você e seus compatriotas consideram esse templo como a habitação terrena do Deus do universo, o Criador do céu e da terra, a própria divindade cujo nome é tão santo que você nem ousa pronunciar. Sendo jovem, você começa a seguir um judeu chamado Jesus, o qual afirma ser o tão esperado Messias predito nas suas escrituras. Ele realiza milagres, ensina verdades profundas e repreende e confunde os sacerdotes encarregados do templo. De maneira incrível, prediz sua própria morte e ressurreição. Prediz que o próprio templo será destruído antes do fim de sua geração. MC 13.2,30. Isso é escandaloso. Jesus é condenado por blasfêmia pelos sacerdotes do seu templo e crucificado na véspera da Páscoa, um dos seus feriados mais sagrados. Ele é enterrado num túmulo judeu, mas, 3 dias depois, você e os outros seguidores veem Jesus vivo tal como ele havia predito. Você toca nele, ouve o que diz, e ele continua a realizar milagres, sendo o último deles a sua própria ascensão ao céu. Passados 40 anos, o seu templo é destruído tal como Jesus havia predito, juntamente com toda a cidade e milhares de compatriotas seus. Pergunta: se você e seus colegas seguidores escrevessem relatos de Jesus depois de a cidade e o templo terem sido destruídos no ano 70 AD, você não faria pelo menos uma menção da tragédia nacional, humana, econômica e religiosa sem precedentes em algum lugar dos seus escritos, especialmente uma vez que esse Jesus ressurreto havia predito que tudo isso aconteceria? É claro que sim. Bem, aqui está um problema para aqueles que dizem que o NT foi escrito depois do ano 70 AD. Não existe absolutamente nenhuma menção do cumprimento dessa tragédia predita em lugar algum nos documentos do NT. Isso significa que a maioria, se não todos os documentos, deve ter sido escrita antes do ano 70 depois de Cristo. Alguns podem levantar uma objeção: esse é o argumento do silêncio, e isso não prova nada. Contudo, na verdade esse não é um argumento do silêncio, pois os documentos do NT falam de Jerusalém e do templo, onde atividades associadas a eles, como se eles ainda estivessem intactos na época da composição dos textos. Mas mesmo que esse fosse um argumento extraído do silêncio, não significa que esteja errado. Considere estes paralelos modernos. Se um ex-marinheiro a bordo do USS Arizona escrevesse um livro relacionado à história daquele navio e o livro terminasse sem nenhuma menção do navio sendo afundado e do fato de 1177 marinheiros terem sido mortos em Pearl Harbor, você teria alguma dúvida de que o livro fora escrito antes de 7 de dezembro de 1941? Ou se um morador do World Trade Center escrevesse um livro relatando a história daqueles prédios e o livro terminasse com as torres ainda em pé, sem haver absolutamente nenhuma menção das torres sendo destruídas e de cerca de 3.000 pessoas sendo mortas por terroristas muçulmanos,
Você teria alguma dúvida de que o livro fora escrito antes de 11 de setembro de 2001? É claro que não. Bem, o desastre no ano 70 depois de Cristo, em termos de vidas, propriedade e abrangência nacional, foi muitas vezes maior do que Pearl Harbor e 11 de setembro. Ele marcou o fim da terrível guerra que Josefo, que se rendeu aos romanos no ano 67, chamou de a maior guerra de todos os tempos. Os judeus não perderam apenas um navio ou dois prédios importantes, perderam todo o país, a capital e o templo, que fora o centro da sua vida religiosa, política e econômica por pelo menos 2000 anos. Além disso, dezenas de milhares de compatriotas foram mortos e centenas de vilas foram queimadas totalmente. Desse modo, se esperamos que tragédias como Pearl Harbor e 11 de setembro sejam mencionadas em escritos relevantes de hoje, certamente deveríamos esperar que os acontecimentos do ano 70 depois de Cristo fossem citados em algum lugar do NT, principalmente pelo fato de esses acontecimentos terem sido previstos por Jesus. Contudo, uma vez que o NT não menciona esses acontecimentos em qualquer lugar que seja, sugerindo que Jerusalém e o templo ainda estavam intactos, podemos concluir com grande grau de certeza que a maioria, se não todos os documentos do NT, deve ter sido escrita antes do ano 70 depois de Cristo. Mas quanto antes. Muitos dos livros do Novo Testamento foram compostos antes do ano 62 depois de Cristo, cerca de 30 anos depois da morte de Jesus. Imagine o seguinte: você é um médico do século I que resolveu fazer um projeto de pesquisa para registrar os acontecimentos da igreja primitiva. Essa pesquisa vai exigir que você entreviste testemunhas oculares da igreja primitiva e que viaje com o apóstolo Paulo enquanto ele visita novas igrejas por todo o mundo antigo. Você registra fatos importantes da vida da igreja, como o trabalho inicial de João e Pedro, assim como os martírios de Estevão e de Tiago, irmão de João. Na vida de Paulo, você registra tudo, desde sermões, espancamentos e julgamentos até naufrágios e prisões. Você também registra o debate teológico que ele teve com Pedro e Tiago, que é irmão de Jesus e líder da igreja de Jerusalém. À medida que você descreve muitos desses fatos, sua narrativa torna-se tão rica em detalhes do que todo leitor informado saberá que teve acesso ao depoimento das testemunhas oculares ou então que você mesmo foi uma testemunha ocular. Ao seguir Paulo em suas viagens, por exemplo, você deixa de usar o pronome eles e passa a usar nós, registrando corretamente os nomes de políticos locais, aspectos da linguagem local, padrões meteorológicos do local, topografia local e práticas comerciais locais. Você até mesmo registra a profundidade correta da água a cerca de 400 metros da ilha de Malta, conforme seu navio está prestes a afundar durante uma tormenta. De fato, você registra pelo menos 84 detalhes desse tipo na segunda metade de sua narrativa. Pergunta: uma vez que está claro que você considera importante registrar todos esses detalhes menores, se o apóstolo Paulo, seu assunto principal fosse executado pelas mãos do imperador romano Nero, você não registraria isso? Ou se o irmão de Jesus, o líder da igreja de Jerusalém, fosse morto nas mãos do Sinédrio, o mesmo corpo jurídico judaico que sentenciou Jesus à morte, você não registraria isso? Claro que sim. Se você deixasse de registrar tais fatos importantes, nós corretamente presumiríamos que você escreveu sua narrativa antes dessas mortes. Esta é a situação que encontramos no NT. Lucas, o médico, registra meticulosamente todo tipo de detalhes no livro de Atos dos Apóstolos, que é uma crônica da igreja primitiva. Você encontrará uma lista de 84 detalhes historicamente confirmados no capítulo seguinte. Lucas registra a morte de dois mártires cristãos, Estevão e Tiago, o irmão de João, mas seu relato termina tendo dois de seus principais líderes, Paulo e Tiago, irmão de Jesus, ainda vivos.
Atos termina abruptamente quando Paulo está numa prisão domiciliar em Roma, e não há menção de Tiago ter morrido. Por meio de Clemente de Roma, escrevendo no final do século I, e de outros pais da igreja primitiva, sabemos que Paulo foi executado em algum momento durante o reinado de Nero, que terminou no ano 68 d.C. Sabemos por meio de Josefo que Tiago foi morto no ano 62 d.C. Assim, podemos concluir, acima do que se considera dúvida justificável, que o livro de Atos foi escrito antes do ano 62 d.C. Se você ainda não está convencido, considere este paralelo moderno. Suponha que alguém escreve um livro registrando os fatos que cercaram as principais personagens do movimento pelos direitos civis na década de 1960. O livro começa com o assassínio do presidente John Fitzgerald Kennedy e inclui a Lei dos Direitos Civis de 1964, as marchas e os protestos de Martin Luther King Jr., incluindo sua prisão e o seu grande discurso Eu Tenho um Sonho nos Jardins de Washington, D.C. Pergunta, se o livro terminasse com Martin Luther King Jr., o grande líder desse movimento, ainda vivo, você concluiria que o livro foi escrito em qual data? Obviamente em algum momento antes de seu assassinato em abril de 1968. Essa é a mesma situação que encontramos na narrativa de Lucas. Seu livro termina tendo os principais líderes ainda vivos, o que significa que ele foi escrito não depois do ano 62 d.C. Colin Emer, historiador e pesquisador clássico, mostra 13 razões adicionais pelas quais o livro de Atos foi escrito por volta do ano 62 d.C. Se Atos foi escrito por volta do ano 62 d.C., então o Evangelho de Lucas foi escrito antes. Como podemos saber isso? Porque Lucas lembra ao destinatário original do livro de Atos, Teófilo, que provavelmente era um importante oficial romano, aquele que lhe escrevera anteriormente. O primeiro versículo de Atos diz, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. O livro anterior deve ser o Evangelho de Lucas, porque Lucas também endereçou a Teófilo, LC 1.1 a 4, v. Citação a seguir. O Evangelho de Lucas foi escrito quanto tempo antes? Pareceria plausível dizer que Lucas foi escrito antes ou por volta do ano 60 d.C. Por quê? Porque o ano 62 d.C. é a última data para Atos ter sido escrito, e seria necessário algum tempo entre o primeiro texto de Lucas enviado a Teófilo e o segundo texto. Se Atos não poderia ser escrito depois de 62 d.C., e muito possivelmente antes disso, então Lucas está corretamente colocado no ano 60 d. É. Ou antes. Essa data também faz sentido à luz da citação que Paulo faz do Evangelho de Lucas. Escrevendo em algum momento entre os anos 62 e 65 d.C., Paulo cita a Lucas 10.7 e o chama de Escritura, um TM 5.18. Portanto, o Evangelho de Lucas deve ter circulado tempo suficiente antes dessa época para que tanto Paulo quanto Timóteo conhecessem o seu conteúdo e o considerassem Escritura. A propósito, o fato de Paulo ter dito isso não é pouca coisa. Com efeito, ele estava afirmando com ousadia que o Evangelho de Lucas era tão inspirado quanto a Santa Bíblia Judaica, o ato que ele tanto valorizava. Se Lucas foi escrito por volta do ano 60 d.C., então Marcos deve ter sido escrito da metade para o fim da década do ano 50 d.C., se não mais cedo. Por quê? Porque Lucas diz que ele obteve conhecimento dos fatos confrontando-os com as fontes das testemunhas oculares. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo,
para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. LC 1.1 a 4. A maioria dos estudiosos acredita que o Evangelho de Marcos foi uma dessas fontes de testemunhas oculares. Se aqueles fragmentos dos manuscritos do Mar Morto que mencionamos são realmente do período que vai de 50 a 70 a depois de Cristo, então certamente Marcos é anterior. Contudo, mesmo que Marcos não fosse anterior a Lucas, o próprio fato de sabermos, ainda que com pequena parcela de dúvida justificável, que Lucas é anterior ao ano 62 depois de Cristo, e provavelmente ao ano 60 depois de Cristo, realmente significa que aquilo que temos meticulosamente registrado são depoimentos de testemunhas oculares do sepultamento e da ressurreição de Jesus, escritos num período de 25 a 30 anos depois da morte dele. Isso é cedo demais para ter se tornado uma lenda. Também significa que a fonte das testemunhas oculares aponta para mais cedo ainda. Quanto mais cedo? Alguns livros do Novo Testamento foram escritos nas décadas de 40 e 50 depois de Cristo, com base em fontes da década de 30 depois de Cristo, apenas alguns anos depois da morte de Jesus. Tão certo como podemos datar os escritos de Lucas, ninguém duvida, nem mesmo os estudiosos mais liberais, que Paulo escreveu sua primeira carta à igreja de Corinto, que está hoje na Grécia moderna, em algum momento entre os anos 55 e 56 depois de Cristo. Em sua carta, Paulo fala sobre problemas morais da igreja e, então, continua, discutindo controvérsias sobre línguas, profecias e a ceia do Senhor. Isso certamente demonstra que a igreja em Corinto estava experimentando algum tipo de atividade miraculosa e já estava observando a ceia do Senhor 25 anos depois da ressurreição de Cristo. Contudo, o aspecto mais significativo dessa carta é que ela contém o mais antigo e mais autenticado testemunho da própria ressurreição. No capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo escreve o testemunho que recebeu de outros e o testemunho que foi autenticado quando Cristo apareceu-lhe. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e, então, a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. 1 Cor 15.3 a 8. Onde Paulo obteve aquilo que ele recebeu. Ele provavelmente o recebeu de Pedro e de Tiago, quando os visitou em Jerusalém, 3 anos depois de sua conversão. G 1.18. Por que isso é tão importante? Porque, como destaca Gary Habermas, a maioria dos estudiosos, até mesmo os liberais, acredita que esse testemunho era parte de um antigo credo cuja origem remonta à própria ressurreição de Jesus, 18 meses a 8 anos depois, mas alguns dizem que foi ainda mais cedo. Não há possibilidade de tal testemunho ser descrito como lenda, porque ele tem sua origem exatamente no momento e no lugar do fato em si. Se havia um lugar onde uma ressurreição lendária não pudesse acontecer, era Jerusalém, porque os judeus e os romanos estavam por demais ansiosos para esmagar o cristianismo e poderiam facilmente tê-la feito apresentando o corpo de Jesus por toda a cidade. Além disso, percebe aqui Paulo cita 14 testemunhas oculares cujos nomes são conhecidos. Os 12 apóstolos, Tiago e o próprio Paulo. O termo Cefas é a palavra aramaica equivalente a Pedro, e depois faz referência a uma aparição a mais outras 500 pessoas de uma só vez. Dentro desse grupo, havia um cético, Tiago, e um inimigo declarado, o próprio Paulo. Ao citar os nomes de tantas pessoas que poderiam verificar o que Paulo estava dizendo, ele estava, com efeito, desafiando seus leitores de Corinto a verificar o que dizia. O especialista em Bíblia William Lilly expõe a questão da seguinte maneira.
O que concede uma autoridade especial à lista e como evidência histórica é a referência ao fato de a maioria dos 500 irmãos ainda estarem vivos. Com efeito, São Paulo diz: se você não acredita em mim, pergunte a eles. Tal declaração, numa carta comprovadamente genuína, escrita cerca de 30 anos depois do acontecimento, é praticamente uma evidência tão conclusiva quanto alguém poderia esperar obter de algo que aconteceu cerca de 2000 anos atrás. Se a ressurreição de Jesus não tivesse acontecido, por que Paulo daria uma lista de supostas testemunhas oculares? Ele teria perdido imediatamente toda a credibilidade diante de seus leitores da cidade de Corinto a mentir de maneira tão descarada. Além de 1 Coríntios, existem diversos outros documentos do NT que foram escritos na década de 50 depois de Cristo ou antes. Gálatas, 48 depois de Cristo, 1 Tessalonicenses, 5054 depois de Cristo, e Romanos, 57 e 58 depois de Cristo, encaixam-se nessa categoria. De fato, e sabemos que podemos ficar sozinhos nessa posição, todas as obras de Paulo precisariam ter sido escritas antes que ele morresse, o que aconteceu em algum momento na década de 60 AD. Mas não são apenas os estudiosos conservadores que acreditam nessas datas tão antigas. Até mesmo alguns críticos radicais, como o ateu Jonathan Robinson, admitem que os documentos do NT foram escritos logo. Conhecido por seu papel no lançamento do movimento A Morte de Deus, Robinson escreveu um livro revolucionário intitulado Redacting New Testament, refazendo a datação do Novo Testamento, no qual postula que a maioria dos livros do NT, incluindo os 4 evangelhos, foram escritos em algum momento entre os anos 40 e 65 depois de Cristo. Depois de ver quão bem o NT encaixa-se com os dados arqueológicos e históricos, o grande e outrora liberal arqueólogo William F. Obright escreveu: já podemos dizer enfaticamente que não há mais nenhuma base sólida para considerar que algum livro do NT tenha sido escrito depois do ano 80 depois de Cristo. Em outro lugar, Obright disse: na minha opinião, todos os livros do NT foram escritos por um judeu batizado entre os anos 40 e 80 do século I, muito provavelmente em algum momento entre os anos 50 e 75. Desse modo, sabemos, acima do que se considera dúvida justificável, que a maioria dos documentos do NT, se não todos, é antiga. Mas os céticos ainda têm algumas objeções. O advogado cético. Os documentos não são suficientemente antigos. Alguns céticos podem pensar que um período de 15 a 40 anos entre a vida de Cristo e os escritos sobre ele é um período grande demais para que o testemunho seja confiável. Mas estão errados. Pense nos fatos que aconteceram entre 15 e 40 anos atrás. Quando os historiadores escrevem sobre eles, não dizemos isso é impossível. Ninguém pode se lembrar dos fatos que se passaram há tanto tempo. Tal ceticismo é claramente injustificável. Os historiadores de hoje escrevem com precisão sobre fatos das décadas de 1970, 80 e 90 consultando suas próprias lembranças, a lembrança das testemunhas oculares e qualquer fonte escrita daquela época. Esse processo é o mesmo que os autores do NT usaram para registrar seus documentos. Tal como um bom repórter, Lucas entrevistou testemunhas oculares. Como veremos no capítulo seguinte, alguns autores do NT foram eles mesmos testemunhas oculares. Eles podiam lembrar-se de fatos acontecidos 15 a 40 anos antes, assim como você pode. Por que você pode se lembrar de certos fatos de maneira tão viva, mesmo que eles tenham acontecido 15 a 40 anos atrás, se você possui idade suficiente, ou até mais para trás? Você pode ser capaz de se lembrar de certos fatos porque eles causaram um grande impacto emocional sobre você. De fato, aqueles de nós de idade provecta às vezes podem lembrar-se de fatos ocorridos 30 anos atrás melhor do que aquilo que aconteceu há 30 minutos.
Onde você estava e o que estava fazendo quando o presidente Kennedy foi assassinado? Quando a nave Challenger explodiu? Quando o segundo avião atingiu a torre em Nova York? Por que consegue lembrar-se tão bem desses fatos? Porque eles provocaram um profundo impacto emocional em você. Uma vez que um fato como a ressurreição de Jesus certamente teria causado um profundo impacto emocional nos autores do NT e nas testemunhas oculares que eles podem ter consultado, é fácil entender por que a história de Jesus pôde ser lembrada tão facilmente muitos anos depois, especialmente numa cultura com uma confiança estabelecida no testemunho oral. Leia mais sobre isso a seguir. Além do mais, essas maiores obras do NT são relatos de testemunhas oculares, escritos dentro de um período de 2 gerações depois dos fatos, então é muito provável que não sejam lendas. Por quê? Porque a pesquisa histórica indica que um mito não pode começar a se sobrepor aos fatos históricos enquanto as testemunhas oculares ainda estão vivas. Por essa razão, o historiador romano A.N. Sherwin-White chama a visão mitológica do NT de inacreditável. William Lane Craig escreve: os testes mostram que mesmo 2 gerações é um período muito curto para que tendências legendárias apaguem o cerne dos fatos históricos. Dentro dessas 2 gerações, as testemunhas oculares ainda estão por perto para corrigir os erros dos revisionistas da história. Estamos vendo essa tendência exatamente agora com respeito ao Holocausto. No começo do século XXI, começamos a ver algumas pessoas afirmarem que o Holocausto nunca aconteceu. Porque os revisionistas estão tentando isso agora. Porque a maioria das testemunhas oculares já morreu. Felizmente, uma vez que temos o testemunho escrito das testemunhas oculares do Holocausto, os revisionistas não estão sendo bem-sucedidos em passar adiante suas mentiras como se fossem verdades. O mesmo se confirma com relação ao NT. Se o NT fosse escrito 60 anos depois dos fatos que ele registra, é altamente improvável que os fatos pudessem ser lendários. Como já vimos, todos os documentos do NT foram escritos dentro de um período de 60 anos após os fatos narrados, considerando-se que muitos deles foram escritos antes desse período. Por que não antes? Neste momento, o cético pode dizer: ok, tudo bem. O NT é antigo, mas ele não é tão antigo quanto eu esperaria. Porque eles não escreveram seu testemunho ainda antes. Se eu visse o que eles disseram que viram, não esperaria 15 ou 20 anos para escrevê-lo. Existe um número de razões possíveis para espera. Em primeiro lugar, uma vez que os autores do NT estavam vivendo numa cultura em que a grande maioria das pessoas não sabia ler, não havia necessidade inicial ou utilidade em fazer-se um registro de forma escrita. Por pura necessidade, as pessoas da Palestina do século I desenvolveram forte capacidade de memorização com o objetivo de lembrar e passar adiante uma informação. Craig escreve: numa cultura oral como a da Palestina do primeiro século, a habilidade de memorizar e reter grandes textos de tradição oral era algo altamente valorizado e bastante desenvolvido. Desde os primeiros anos, as crianças no lar, na escola fundamental e na sinagoga eram ensinadas a memorizar corretamente as tradições sagradas. Os discípulos teriam exercido cuidado similar com os ensinamentos de Jesus. Numa cultura oral como essa, os fatos sobre Jesus podem ter sido colocados numa forma fácil de ser decorada. Existem boas evidências disso. Gary Habermas identificou 41 pequenas seções do Novo Testamento que parecem ser credos, frases compactas que poderiam ser facilmente relembradas e que provavelmente eram passadas adiante de maneira oral antes de serem colocadas em forma escrita. Já mencionamos um desses credos, 1 Cu 15.3 a 8. Em segundo lugar, uma vez que alguns dos autores do NT podem ter tido grandes esperanças de que Jesus estava para voltar durante a sua vida, eles não viam uma razão imediata de escrever. Contudo, conforme foram ficando mais velhos, talvez tenham pensado que seria sábio registrar suas observações no papiro.
Em terceiro lugar, à medida que o cristianismo se espalhava por todo o mundo antigo, a escrita tornava-se um meio mais eficiente de se comunicar com a igreja, que se expandia rapidamente. Em outras palavras, o tempo e a distância forçaram os autores do NT a escrever. No entanto, pode não ter havido um espaço de tempo com relação a pelo menos um dos evangelhos. Se aqueles fragmentos dos manuscritos do Mar Morto são realmente do Evangelho de Marcos, e existe uma grande possibilidade que sejam, então esse evangelho pode ter sido escrito nos anos 30 depois de Cristo. Por quê? Porque os fragmentos são das cópias, e não do original. Se temos cópias dos anos 50 depois de Cristo, então o original deve ser anterior. Além disso, muitos estudiosos acreditam que realmente havia fontes escritas anteriores aos evangelhos. De fato, nos primeiros 4 versículos de seu evangelho, Lucas diz que verificou outras fontes. Aparentemente algumas delas podem ter sido evangelhos mais antigos, e.g., Mateus e Marcos. O evangelho de Marcos teria sido uma dessas fontes. Não sabemos com certeza. Certamente parece que Lucas está falando de várias outras fontes escritas, porque ele diz: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Eles são 1. Lucas pode ter se referido ao Evangelho de Marcos e a outros depoimentos escritos, incluindo registros públicos do tribunal que julgou Jesus. Por fim, realmente não importa se havia ou não outras fontes escritas anteriores ao NT. Também não importa se Marcos foi escrito na década de 30 depois de Cristo. Por quê? Porque os documentos dos quais realmente temos conhecimento são antigos o suficiente e contêm material fonte antigo. Como veremos no capítulo seguinte, muitos, se não todos os documentos do NT, foram escritos por testemunhas oculares ou por seus contemporâneos num período de 15 a 40 anos depois de Jesus. E alguns contêm testemunho escrito de origem oral ou outros escritos que apontam diretamente para sua ressurreição. Em outras palavras, a verdadeira questão não é tanto com relação à data dos escritos, mas à data das fontes usadas nos escritos. Por que não mais? Os céticos podem dizer, se Jesus realmente ressuscitou dos mortos, não deveria haver mais coisa escrita sobre ele do que realmente existe. A resposta é que nós realmente temos mais testemunha do que poderíamos esperar e certamente mais do que suficiente para estabelecer, acima do que se considera dúvida justificável, o que aconteceu. Como já vimos, Jesus é citado por muito mais autores do que um imperador romano de sua época. Jesus é citado por 43 autores, enquanto Tibério é citado por 10. Num período de 150 anos após a morte de cada um. 9 desses autores foram testemunhas oculares ou contemporâneos dos acontecimentos e escreveram 27 documentos, dos quais a maioria menciona ou deixa implícita a ressurreição de Jesus. Isso é mais do que suficiente para estabelecer historicidade. Para aqueles que ainda acham que deveria haver mais material escrito sobre Jesus, o estudioso do NT Craig Blomberg apresenta 4 razões que explicam por que essa ideia não é plausível. 1. O início humilde do cristianismo. 2. A localização remota da Palestina, na fronteira oriental do Império Romano. 3. A pequena porcentagem de obras de historiadores greco-romanos que sobreviveu, devido provavelmente a fatos como perda, degradação, destruição ou as 3 alternativas juntas. E 4. A falta de atenção dada aos documentos históricos sobreviventes por parte de personagens judaicos em geral. Todavia, alguns céticos ainda podem pensar que deveria existir o testemunho de alguma daquelas 500 pessoas que supostamente viram o Cristo ressurreto. O cético Farrell é um deles. Durante um debate sobre a ressurreição de Jesus que eu, Norm, tive com ele em 1994, Tio exigiu, mostre-me uma dessas 500 testemunhas ou nos dê alguma coisa que elas tenham escrito.
E nós aceitaremos isso como uma prova confiável ou como evidência. Essa expectativa não é plausível, por diversas razões. Em primeiro lugar, como já destacamos, a Palestina do século I era uma cultura oral. A maioria das pessoas não sabia ler e lembrava-se das informações e passava-as adiante de maneira oral. Em segundo lugar, quantas dessas testemunhas oculares predominantemente analfabetas teriam escrito alguma coisa, ainda que soubessem escrever? Mesmo hoje, com uma taxa de analfabetismo muito menor e todas as conveniências da escrita moderna e das ferramentas de pesquisa, quantas pessoas você conhece que já escreveram um livro ou até mesmo um artigo sobre um assunto qualquer? Quantas você conhece que já escreveram um livro ou um artigo sobre um fato histórico contemporâneo, até mesmo algo tão significativo quanto o 11 de setembro? Provavelmente não muitas e certamente muito menos do que 500. Será que o próprio Fahrenheit já escreveu um artigo sobre um fato histórico importante que ele testemunhou? Em terceiro lugar, mesmo que alguma daquelas cerca de 500 pessoas tivesse escrito aquilo que viram, porque os céticos esperariam que seu testemunho sobrevivesse por 2000 anos. O NT sobrevive intacto por causa dos milhares de manuscritos copiados por escribas para uma igreja em crescimento durante vários séculos. Obras históricas de grandes historiadores antigos como Josefo, Tácito e Plínio possuem apenas algumas poucas cópias restantes, e essas cópias distam centenas de anos dos originais. Porque os céticos acham que qualquer coisa poderia ter sido escrita, muito mais que tenha sobrevivido, por um grupo antigo de camponeses galileus analfabetos. Por fim, sabemos o nome de muitos daqueles 500, e seu testemunho está escrito no NT. Dentre eles, estão Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Paulo e Tiago, além de outros 9 que são citados em outros lugares como apóstolos, Mt 10 e At 1. Desse modo, não devemos esperar mais testemunho do que aquilo que temos sobre Jesus. E isso é mais do que suficiente para estabelecer a historicidade. Resumo e conclusão. Temos muito mais para investigar no que concerne a historicidade do NT. Mas podemos tirar 2 grandes conclusões neste momento. 1. Temos uma cópia precisa dos documentos originais do NT. Embora os documentos originais do NT não tenham sobrevivido ou ainda não tenham sido encontrados, temos muitas cópias precisas dos documentos originais, muito mais do que as 10 melhores peças da literatura antiga combinadas. Além do mais, uma reconstrução praticamente perfeita dos originais pode ser realizada ao comparar-se os milhares de cópias manuscritas que sobreviveram. Descobrimos fragmentos manuscritos do século XI e alguns talvez tão antigos quanto o material da segunda metade do século I. Não existem obras do mundo antigo que sequer cheguem perto do NT em termos de apoio de manuscritos. A reconstrução também é autenticada por milhares de citações feitas pelos pais da igreja primitiva. De fato, todo o NT, com exceção de poucos versículos, pode ser reconstruído simplesmente das citações que eles fizeram. 2. Os documentos do NT são antigos e contêm uma fonte ainda mais antiga. Uma vez que os documentos do NT são citados por outros autores por volta do ano 100 depois de Cristo, é necessário que tenham sido escritos antes deles. Uma vez que os documentos do NT falam como se o templo e a cidade ainda estivessem em pé na época em que foram escritos, e não há menção do ataque da guerra judaica ou da destruição do templo de Jerusalém, a maioria dos documentos do NT é provavelmente anterior ao ano 70 depois de Cristo. Temos fortíssimas evidências de que o livro de Atos foi escrito por volta do ano 62 depois de Cristo. O que significa que o Evangelho de Lucas é ainda mais antigo. Temos fontes que chegam até os anos 30 depois de Cristo. Praticamente todos os estudiosos concordam que o testemunho da morte,
do sepultamento e da ressurreição encontrado em 1 Coríntios 15 vem do tempo desses acontecimentos ou de poucos anos depois deles. Além do mais, existem pelo menos outros 40 credos no NT que parecem possuir uma origem bastante antiga. Portanto, os documentos são antigos, e as fontes são ainda mais antigas. Mas isso não é suficiente para provar historicidade acima do que se considera dúvida justificável. Para provar historicidade, precisamos ter certeza de que esses documentos realmente contêm o testemunho das testemunhas oculares. Será que eles contêm? Essa é a pergunta que investigaremos a seguir. 10. Temos depoimentos de testemunhas oculares sobre Jesus. Não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da Sua Majestade. Simão Pedro. Vemos boas evidências de que os documentos do Novo Testamento são antigos, de modo que eles passam no teste histórico número 1 sublinhado. Mas o que dizer sobre o teste histórico número sublinhado 2? Os documentos do NT contêm depoimentos de testemunhas oculares. Vamos começar analisando as declarações das testemunhas oculares dos autores. Se você aceita a leitura direta do texto, o NT certamente contém depoimentos de testemunhas oculares. Percebe a quantas vezes vários apóstolos afirmaram ser testemunhas oculares. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. At 2.32. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. At 3.15. Então, os líderes, as autoridades e os mestres da lei, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. At 4.18 a 20. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. At 5.30 a 32. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto. At 10.39.40. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e, então, a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. 1 Cor 15.3 a 8. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. 1 Pi 5.1. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da Sua Majestade. 2 Pi 1.16. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. 0019.3335. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse:
Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." E Jesus disse a Tomé: "Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia." Disse-lhe Tomé: "Senhor meu e Deus meu." Então Jesus lhe disse: "Porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram." Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro 0020.24-30. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. 1 João 1.1,2. Você fica com a impressão de que essas pessoas queriam que todo mundo soubesse que elas realmente viram alguma coisa, não fica? Além do mais, Lucas e o autor de Hebreus afirmam terem sido informados por testemunhas oculares. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. LC 1.1,2. Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. HB 2.3,4. Em resumo, Pedro, Paulo e João afirmam ser testemunhas oculares, e Lucas e o autor de Hebreus afirmam terem sido informados por testemunhas oculares. Além disso, os autores do NT citam outros que viram a ressurreição de Jesus. Paulo lista especificamente 14 pessoas cujos nomes são conhecidos como testemunhas oculares da ressurreição. Os 12 apóstolos, Tiago e ele mesmo, e afirma que havia mais de outras 500 pessoas. Mateus e Lucas confirmam as aparições aos apóstolos. Todos os 4 evangelhos mencionam as mulheres como testemunhas, e Marcos as identifica como Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Lucas acrescenta Joana. Isso equivale a mais 4. O primeiro capítulo de Atos também revela que José, chamado Barsabás, também foi testemunha ocular, Atos 1.23. Os apóstolos não apenas afirmam ser testemunhas oculares, como, em diversas ocasiões, dizem a seus ouvintes que todo mundo sabe que aquilo que estão dizendo é verdade. Não se trata de um comentário improvisado, mas uma ousada declaração a pessoas de poder. Talvez a mais ousada declaração de uma testemunha ocular venha de Paulo, quando se coloca diante do tribunal do rei Agripa e do governador Festo. Paulo acabara de começar a dizer a Agripa e a Festo porque se convertera ao cristianismo e como Cristo ressuscitara dos mortos, como fora predito no Antigo Testamento, quando repentinamente Festo interrompe e diz que Paulo está louco. A dramática inversão foi registrada por Lucas em Atos 26.24-28. A esta altura Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: "Você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura." Respondeu Paulo: "Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas, e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas?" "Eu sei que sim." Então Agripa disse a Paulo: "Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristã?" Você vê como Paulo está sendo ousado e impetuoso.
Ele não apenas testemunha de maneira ousada ao rei e ao governador, mas também tem a audácia de dizer ao rei que este sabe que o que se está dizendo é a verdade. Por que Paulo tem tanta certeza disso? Porque os acontecimentos do cristianismo não aconteceram num lugar qualquer. Os fatos eram de conhecimento geral, e certamente nada escapou do conhecimento do rei. Imagine um réu desafiando o governador ou o juiz dessa maneira. Tal testemunha deve saber que os fatos que descreve são bem conhecidos. Essa abordagem provocativa é assumida por várias personagens do NT que não se envergonham quanto a desafiar seus ouvintes a testarem a veracidade de seu testemunho. Os outros apóstolos, por exemplo, liderados por Pedro, são tão impetuosos e confiantes quanto Paulo quando são questionados pelas iradas autoridades judaicas. Lucas registra este incidente em Atos 5:27 a 32. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. O relato prossegue dizendo que os líderes judaicos ficaram furiosos e queriam matar os apóstolos, mas um respeitado fariseu chamado Gamaliel pediu que eles saíssem. O risco que Paulo, Pedro e os outros apóstolos correram para afirmar que estavam dando um depoimento como testemunhas oculares certamente sugere que estavam dizendo a verdade. Se esses relatos são verdadeiros, o inabalável testemunho dos apóstolos e os desafios provocativos demonstram que eles foram testemunhas oculares que realmente acreditavam que Jesus ressuscitara dos mortos. Mas esses relatos são verdadeiros. Afinal de contas, por que deveríamos confiar que Lucas está dizendo a verdade sobre esses acontecimentos? Uma coisa é afirmar que você é uma testemunha ocular ou que tem o depoimento de uma testemunha ocular, e outra, bem diferente, é prová-lo. Que evidências temos de que os autores do NT foram realmente testemunhas oculares ou que tiveram acesso ao depoimento de testemunhas oculares? Muito mais do que se pode pensar. Eles realmente eram testemunhas oculares. Evidência da testemunha ocular, Lucas. Suponha que alguém tenha escrito um livro em 1980 descrevendo sua cidade natal como era naquele ano. Nesse livro, o autor descreve corretamente os seguintes aspectos: os políticos da sociedade, suas leis e códigos penais singulares, a indústria local, os padrões meteorológicos, a linguagem local, as estradas e a geografia da cidade, sua topografia incomum, locais de adoração, hotéis da área, estátuas e esculturas da cidade, a profundidade da água no porto da cidade e vários outros detalhes singulares sobre sua cidade naquele ano. Uma pergunta: se o autor afirmasse que visitara sua cidade naquele ano, ou dissesse que recebera boa informação de pessoas que estiveram ali, você acha que ele estaria dizendo a verdade? Naturalmente, porque fornece detalhes que somente uma testemunha ocular poderia fornecer. Esse é o tipo de testemunho que temos por todo o NT. Lucas inclui vários detalhes típicos de uma testemunha ocular, embora seja possível que Lucas não tenha sido testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Certamente foi testemunha ocular de muitos eventos do NT. Na segunda metade do livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, Lucas mostra um incrível agrupamento de conhecimento de locais, nomes, condições ambientais, costumes e circunstâncias condizentes com o depoimento de uma testemunha ocular contemporânea da época e dos acontecimentos. Colin Emer,
estudioso clássico e historiador, faz uma crônica versículo por versículo da precisão de Lucas no livro de Atos. Com esmerado detalhamento, Imer identifica 84 fatos nos últimos 16 capítulos de Atos que foram confirmados por pesquisa histórica e arqueológica. Ao ler a lista a seguir, tenha em mente que Lucas não tinha acesso aos mapas ou às cartas náuticas modernos. Lucas registra com precisão: 1. A travessia natural entre portos citados corretamente, AT 13.4,5. 2. O porto correto, Perge, juntamente com o destino correto de um navio que vinha de Chipre, 13.13. 3. A localização correta da Licaônia, 14.6. 4. A declinação incomum mas correta do nome Listra, 14.6. 5. O registro correto da linguagem falada em Listra, a língua licaônica, 14.11. 6. Dois deuses conhecidos por serem muito próximos, Zeus e Hermes, 14.12. 7. O porto correto, Atalha, que os viajantes usavam na volta, 14.25. 8. A ordem correta de chegada, a Derbe e depois a Listra, para quem vem da Cilícia, 16.1, cf. 15.41. 9. A grafia correta do nome Troade, 16.8. 10. O lugar de um famoso marco para os marinheiros, a Samotrácia, 16.11. 11. A correta descrição de Filipos como colônia romana, 16.12. 12. A correta localização de um rio, Gangites, próximo a Filipos, 16.13. 13. A correta associação de Tiatira a um centro de tingimento, 16.14. 14. A designação correta dos magistrados da colônia, 16.22. 15. A correta localização, Anfípolis e Apolônia, onde os viajantes costumavam passar diversas noites seguidas em sua jornada, 17.1. 16. A presença de uma sinagoga em Tessalônica, 17.1. 17. O termo correto Politarches, usado em referência aos magistrados do lugar, 17.6. 18. A correta implicação de que a viagem marítima é a maneira mais conveniente de chegar a Atenas, favorecida pelos ventos do leste na navegação de verão, 17.14,15. 19. A presença abundante de imagens em Atenas, 17.16. 20. A referência a uma sinagoga em Atenas, 17.17. 21. A descrição da vida ateniense com debates filosóficos na Agora, 17.17. 22. O uso da palavra correta na linguagem ateniense para Paulo, Spermagos, 17.18, assim como para Corte, Areios Pagos, 17.19. 23. A correta representação do costume ateniense, 17.21. 24. Um altar ao Deus desconhecido, 17.23. 25. A correta reação dos filósofos gregos, que negavam a ressurreição do corpo, 17.32. 26. Areopagita, região autônoma RC, como o título correto para um membro da corte, 17.34. 27. Uma sinagoga em Corinto, 18.4. 28. A correta designação de Galho como procônsul, residente em Corinto, 18.12. 29. O termo bema, tribunal, superior ao fórum de Corinto, 18.16s. 30. O nome tirano, conforme atestado em inscrições do século I em Éfeso, 19.9. 31.
Conhecidos relicários e imagens de Ártemis, 19.24. 32. Há muito confirmada a grande deusa Ártemis, 19.27. 33. Que o teatro de Éfeso era um local de grandes encontros da cidade, 19.29. 34. O título correto Grammateus para o principal magistrado,